seguidores da Marvel, estou aqui para falar com vocês um pouco e de maneira introdutória sobre o suicídio, um fenômeno complexo que é campo de estudo de diversas áreas do conhecimento humano, tais como filosofia, sociologia, psicologia, entre outras. Mas antes, permita-me apresentar. Meu nome é Milton Marinho, sou licenciado em filosofia, sou pedagogo social e também faço parte da equipe da Marvel. Primeiramente, devo registrar que um dos motivos para gravar esse vídeo é para enfatizar sobre a importância que devemos ter com os cuidados com a saúde mental, cuidados esses que devem ser estabelecidos e mantidos durante e após passarmos o atual momento e a de enfrentamento ao Covid-19, momento esse que, infelizmente, se mostra como um disseminador e intensificador de crises, tais como a crise financeira, a crise política e a mais evidente de todas, a crise na saúde, e nada impede, é claro, que venha a se emergir outras crises relacionadas ao atual momento. Devo registrar também que o atual momento se mostra como um campo fértil para o surgimento de diversos estressores em parte da população brasileira. Como exemplo desses estressores, posso dizer surgimento de medo constante, ansiedade, angústia, dores, estresse, e tais estressores, por sua vez, podem se evoluir e tornar-se problemas de saúde graves. Contudo, devo esclarecer que tudo isso depende, é claro, dos cuidados que cada um estabelece, tanto para a saúde física como a mental. Um exemplo de problemas de saúde mais grave relacionado à elevação dos estressores, são surgimento de transtornos como, por exemplo, transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, tais problemas já existem em grande quantidade em parte da população brasileira, porém, há um risco eminente de vir surgir números maiores em parte da população brasileira desses problemas e vários outros problemas de afetação físico-psíquica relacionado ao atual quadro, pode de fato intensificar o quantitativo. Um exemplo, já no Brasil sempre já existiu um número muito grande de pessoas que são depressivas, que fazem o consumo de medicamentos, fazem tratamento, e muitos que nem buscaram ainda um profissional de saúde e vivem em estado de sofrimento em razão desse problema. Os números são muito grandes vinculados a esse problema de saúde. Isso aqui é só uma sinalização de possibilidade de vir a surgir um agravamento sobre quadros de problemas de saúde emocionais relacionados ao atual momento. Bem, dito isso, devo esclarecer que quando falamos sobre suicídio, temos que ter em mente a sua ideia de universalidade. O que isso quer dizer? Ele é um fenômeno que está em toda a população mundial, ele é passivo de acontecer, ou seja, independe da nacionalidade, do gênero, da orientação sexual, da classe social, do poder econômico. Infelizmente, esse fenômeno, todas as pessoas somos passíveis de registrar no seu raio de convivência, família, trabalho, bairro, cidade, estado, país, em caso de suicídio. Então aí fica a ideia compreensível sobre a questão da universalidade do fenômeno. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio também é reconhecido atualmente como um fator de multicausalidade. E que é isso? Ele é um ato que relaciona vários fatores, por exemplo, fatores genéticos, fatores psicológicos, fatores sociais, fatores ambientais, fatores econômicos, e, portanto, a partir disso temos que ter em mente que não podemos compreender ou buscar compreender ou estudá-lo a depender da perspectiva, tomando como orientação somente um fator ou um estressor. São vários fatores relacionados e várias causas e estressores que devem ser levados em consideração. Aí, portanto, fica a perspectiva de compreensão sobre a ideia de multicausalidade reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde também nos diz que o suicídio pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo cuja intenção seja a morte, de modo intencional e racional, mesmo em estado mental de ambivalência.
fazendo uso, é claro, de um meio no qual o indivíduo considera letal a vida. Deixe claro, quando se fala em estado mental de ambivalência, uma perspectiva, uma categoria, se fala sobre os estados mentais, e não tem como explicar agora, mas eu digo que são 3, basicamente, estados mentais do sujeito que está em graus e níveis de ideação suicida. Só como exemplo, o estado mental de ambivalência, de impulsividade e de rigidez, mas precisa de um vídeo especificamente para explicar sobre isso. Tendo como base isso, existem conteúdos básicos quando vamos falar sobre suicídio, que são os fatores de risco, os fatores de proteção, as estratégias de prevenção, os estressores, mas tais conteúdos, dentro de uma visão macro, são conteúdos básicos quando vamos falar de suicídio. E é impossível falar em um vídeo de curta duração como esse, tendo como visto que ele é um vídeo introdutório e só para sinalizar que é importante falarmos sobre suicídio no atual momento. Então, devemos, de todo modo, termos isso em mente, que atual momento de enfrentamento ao Covid-19, o suicídio é um tema atual, tendo em vista que já aconteceram vários casos de suicídio relacionado ao atual quadro que estamos passando, registro de pessoas que recorreram ao suicídio na Itália, na França, na Alemanha, na Índia, e que foram já anunciados pela mídia. Posso dizer que pode analisar assim, a perspectiva que há a possibilidade, é claro, de já ter acontecido outros casos e não ter sido anunciado pela mídia. Falo que esses casos têm uma vinculação porque algumas pessoas estavam até na linha de frente, alguns são profissionais da saúde, e o colapso mental, que são um dos motivos, conta do estresse, o cúmulo de trabalho, tudo influenciou a questão da explosão de sentimento que surgiu nessas pessoas, no qual não conseguiram gerenciar as dores. E o jogo mental entre o desejo de viver e a dor que estava acontecendo na dor de viver, infelizmente a dor constante de viver suprimiu o desejo de viver e infelizmente aconteceu um colapso mental. São vários fatores, isso aqui são uma análise bem prévia, não tem como mensurar isso, são vários fatores em voga, os fatores internos e externos que influenciaram, é claro, no momento lá da ação trágica de, enfim, recorrer ao suicídio. Teve gente, um deles, se tivessem tido tempo para expressar seus sentimentos, as dores, era interessante que se as pessoas próximas tivessem buscado ajuda. Teve casos que as pessoas já perceberam os sinais, mas não tiveram assistência. Então, são vários contextos. Então, fica aqui o recado: o suicídio é um fenômeno que, da maioria das vezes, uma morte pode ser uma morte evitável. Então, fica aqui o alerta e devemos ter em mente que é importante respeitarmos a dor do outro, termos uma certa atenção. Realmente, você que tem alguém em casa que já tem um quadro, pessoas apresentam um quadro de problema de saúde mental, que está passando pelo tratamento, mas às vezes se expressa e você não dá a devida atenção, que pessoas que pedem ajuda. Um exemplo de pessoas que expressam dores, assim, olha, deixar de fazer coisas que ele era muito prazerosa e acaba abandonando de uma hora para outra, anunciar frases como eu não consigo mais, eu não aguento mais, o mundo seria melhor sem mim. São exemplos de expressões fortes de pessoas que estão pedindo ajuda e infelizmente alguns casos são ignorados, outros casos são dados como algo sintoma de fraqueza, mas tenha compreensão que é importante ter essa atenção, ter respeito, ouvir com atenção é uma das grandes orientações, cuidados, né? E falar de forma direta, conversar e buscar ajuda e fornecer ajuda. Pois, o que quero finalizar aqui, gente? Você que está passando por algum problema de saúde de natureza mental, busque um profissional de saúde. Não tenha vergonha, pois tenha em mente que não é só o físico que precisa de cuidados, a mente também. Então vamos nos cuidar. Aqui fica a dica. E vocês podem imaginar que esse momento agora, falar sobre suicídio. Bem, gente, muita gente está passando pelo período de quarentena, está vivenciando, está cumprindo, passando no isolamento social e está sendo algo tranquilo. Mas para muitas famílias, muitos seres familiares, está sendo extremamente terrível. Imagine que já existia um histórico de agressão em alguns casos,
de agressão, abuso, violência, e o ambiente, infelizmente, se intensificou de problemas. E imagine isso, nós não sabemos qual o grau de afetação futura nessas pessoas. Então existe a possibilidade de vir surgir um grande quantitativo de traumas pós-traumáticos. Então nós não sabemos. Ainda tem os contextos das pessoas que já perderam seus entes queridos por conta do vírus, do coronavírus, e não tiveram como participar do processo de luto inicial. Então existem vários contextos, vários elementos que podem influenciar para um processo de negativação do parte da população, e vir surgir vários problemas psicossomáticos, de natureza mental, tanto mental e física. Então temos que falar sim sobre esses problemas, essas condições, temos que falar sim sobre o suicídio, temos que cuidar tanto da saúde física como a saúde mental, e arrisco dizer também aqui, e cuidar também no universo espiritual, pois, a meu ver, tudo isso é positivo para construir na nossa vida um ambiente nutritivo, positivos, e universo que possibilita também a questão da prevenção do suicídio e ajudar na questão da nossa saúde. Então, agradeço a todos pela atenção. Até a próxima.